Olha, Estamos em vamos dizer direto. Sim. Olha, nem a propósito, começamos em direto o nosso hangout de hoje, de sábado, dia 23 de janeiro, com o ladrar de um cão que até faz aqui referência ao título quase do blog de hoje. Quem tem medo não compra um cão, mas compra um blog. É muito mais eficaz. Em alguns aspectos, em muitos aspectos, vamos-te aqui explicar porquê. Olá, boa tarde, o meu nome é Ania Araújo, estou aqui com o meu painel de mães, empreendedoras também, e aqui com uma surpresa que não é mãe, mas que faz parte da nossa comunidade da tribo e que tem aqui também uma mensagem para te deixar. Hoje o nosso tema é sobre então os medos em relação à maternidade, porque somos mães e queremos sempre fazer a ponte entre o que somos a nível pessoal, mães, e o que somos a nível profissional, bloggers profissionais. E então eu posso começar por dizer que era a pessoa com mais medos que conheço, porque quando o meu primeiro filho nasceu, eu soube que ele ia ter que ser operado aos ossos da cabeça, ele tinha 3 semanas e, portanto, todos os medos começaram realmente a perturbar a minha mente, não é? E eu tinha medo de tudo e olhava para ele e chorei durante 9 meses, que ele foi operado aos 9 meses, chorei durante 9 meses porque na minha cabeça tudo acontecia. E eu tinha medo que tudo isso acontecesse, mas só acontecia realmente na minha mente, não é? O medo é algo que nós temos, que podemos aprender e que devemos aprender, não só a controlar, como a comandar. Confesso que fui ultrapassando vários medos, porque não é suportável viver em constante modo de medo, mas ainda até há pouco tempo tinha bastante aquele receio do futuro, e era algo que eu não sabia lidar com isso. E já tenho um cão, não deixei de ter medos depois de ter um cão, e então o que é que eu resolvi? Comprar um blog, registar-me num blog, sem saber que isso ia resolver muitos dos meus medos. E então tenho ali o meu filhote a chamar-me, por isso já fiz uma mini apresentação, vou passar a alguém só para poder ir ali ver o que é que o meu filhote precisa. Isto de sermos mães e podermos trabalhar em casa tem destas coisas. Estou aqui com a minha mantinha, aqui no cantinho dos Alpes, mas também tenho os meus filhotes comigo e por isso permite-me que eu possa desenvolver ambas ao mesmo tempo e estar a comunicar contigo e poder estar a dar assistência. Neste caso tenho mesmo que dar assistência. Por isso, vou passar, por exemplo, à Sandra Rosa. Olá, Sandra, boa tarde. Falar um bocadinho sobre os medos em relação à maternidade e depois em relação à nossa solução de comprar um blog. E agradeço-te a tua presença aqui hoje. Não sei se a Sandra Rosa me está a ouvir. Sandra Galão, estás-me a ouvir? Estou. Olá. Ok, então passo-te a palavra a ti, porque a Sandra Rosa se calhar não me está a ouvir, por isso passo-te a palavra. Muito obrigada, Ana. Obrigada pelo teu testemunho. Olá, muito boa tarde a todas as oradoras que estão aqui, as nossas mães. Muito boa tarde a ti que estás-nos a assistir. O meu nome é Sandra Galão, também sou uma mãe empreendedora digital. Não tenho cão. Ainda tenho medo de alguns cães, é um medo que me persegue, não me perguntem porquê. Em pequenina já tentei ter cão, 2 cãezinhos, os dois, a minha mãe não me deixou ter, mas tenho medo daqueles cães, os bulldogs. Ainda na semana passada vinha a chegar de casa e posso-vos dizer, essa parte desse medo é uma coisa estranha porque nós não conseguimos controlar. E lembro-me que vinha a chegar de carro e ia abrir a porta de casa e lembro-me de olhar assim para o lado, vinha a pensar em boas ações e olho assim para o lado e vejo um cão, aquele bulldog, sabe, muito feio, com uma cara assim muito
Ele até pode ser bom, mas era muito feia. E lembro-me de olhar para ele e procurar logo o dono, porque ele ficou a olhar com uma cara tão séria para mim que eu só dizia, ai, que eu estava com medo, nem consegui meter chave à porta. Olhei para o lado e vi um vizinho. Oh, vizinho, sabe quem é este cão? E ele disse-me que não fazia ideia de quem fosse o cão. E eu então fiquei ao pé dele. Fiquei ao pé dele até ele se ir embora e depois ele lá foi. Não consegui realmente controlar. Posso-vos dizer que sou uma pessoa que não tenho, não, por natureza não tenho assim muitos medos. Tenho medos, claro, como todas as pessoas, mas desde muito cedo que tento enfrentar esses medos, porque acho que é assim que nós conseguimos enfrentar os medos. Ali no caso do cão não estava a conseguir evitar ter medo dele, porque ele estava a olhar com aquela cara, tipo... Nem estava a abanar o rabo. Eu normalmente quando os cães abanam o rabo dizem que eles querem brincar, não é verdade? E eu não estava a conseguir de forma alguma deixar de ter medo daquele cão. E como estavas a dizer, por exemplo, eu fiz um artigo no meu blog, blog.sandragalão.com, o blog, quem tem medo compra um blog, onde conto quando tive o meu filho, quando conto a história quando tive o meu filho, e foi uma das vezes onde eu senti mais medo, porque o meu filho nasceu prematuro, pequenininho, tinha a ausência da onda distólica, que ele não se estava a alimentar através do cordão, e lembro-me que fui fazer ecografia das 32 semanas e acabei por ter sido internada, e não foi o meu medo, aí eu fiquei um bocadinho aflita, por não perceber muito bem o que é que estava-se a passar, eles nunca me conseguiram explicar muito bem. O que é certo é que ele teve que nascer, e teve que nascer num hospital da Almada, no Garcia da Horta, porque aqui em Setúbal não fazem parte com 32 semanas, nem com 33, tem que ser a partir das 34. E lembro-me que o meu filho esteve lá os primeiros 4 dias, não é? Correu tudo bem, graças a Deus, pude vê-lo logo, teve que nascer de cesariana porque não consegui fazer dilatação. Mas lembro-me que no dia que ele foi transferido aqui para Setúbal, foi o dia que eu senti mais medo na minha vida, nem dos cães, nem de nada. Senti mesmo muito medo, porque já tinha ouvido falar de tantas coisas aqui do hospital, aqui ao pé de casa. Mas lá está, nós não temos de estar a ligar ao que os outros dizem, nós temos que experienciar por nós mesmos. Posso-vos dizer que eu fui cheia de medo. Ainda levei uma enfermeira que tinha medo de ambulâncias quando fizemos a transferência do meu filho do Hospital de Garcia da Horta para o Hospital de Setúbal. Ainda me escolheram uma enfermeira que perguntou-me, posso ir à janela? Com certeza. E eu fiquei ali ao pé do meu filho, que de vez em quando a maquineta apitava, e eu dizia, mas porquê é que está a apitar? E era ele que estava demasiado quente, então a casinha dele tocava, mas correu tudo bem. Eu acho que os medos, é importante termos medo, sem dúvida nenhuma, mas é importante nós sabermos ultrapassar esses medos. Eu tenho uma amiga, deixa-me só salientar este pormenor, que tem 2 cães em casa, grandinhos, mas tem medo de cães. É um contrassenso. Ela tem consciência, mas diz, pronto, que tem medo dos cães, os outros todos. Eu tenho medo dos cães bulldogs, pitbulls e isso. Os outros ainda consigo contornar a coisa, ainda tento fazer uma festinha. Agora esses grandalhões, não me perguntem porque ainda não consegui enfrentar bem esse medo, mas também não é muito grave porque eles não andam por aí. Isto para dizer o quê? Que o medo sim faz parte da nossa pessoa, da nossa vida, todos temos medos, mas que nós devemos é tentar enfrentá-los, tentar com que sejamos nós a controlar esse medo e não o medo a controlar-nos a nós, porque quando nos controla, paralisa-nos. Como diz ali o nosso mentor Gabriel, ação, temos que ter ação para que o medo... não é que não esteja... Então, quando foste comprar o blog, também tiveste medo? Ele tinha assim uma cara assustadora como o blog? Ou... Não, Ania. Não tive nenhum medo de comprar o blog porque já tinha decidido que queria ter o meu negócio a partir de casa. Eu tenho 2 filhotes e não tive medo porque nós fazemos marketing de atração, certo? Nós damos conteúdo às pessoas e ajudamos as pessoas, e então não tive medo porque eu seguia o Rui Gabriel, que foi atraída por ele, pelo conteúdo que ele divulga no blog dele. E como nós, né, que divulgamos o nosso blog, cada um com a sua história, cada um com o seu motivo, com o seu tema, não é verdade? Mas não, nunca tive medo de comprar o blog, já tive grandes momentos de frustração que eu ultrapassei, mas
com esta nova metodologia de trabalho, onde nós aprendemos na realidade a sermos verdadeiras empreendedoras, nós não desistirmos. Sabemos, né? Eu penso, eu sinto muito que os nossos medos acabam sempre por se refletir também nos nossos filhos, não é? E percebi é que eu tenho que ser para os meus filhos aquilo que, por exemplo, todos vocês são para mim, que é pessoas de confiança. Eu acho que com confiança ultrapassa-se sempre os medos. E é assim que eu vejo em relação aos meus filhos, que eles se sentem confiança em mim, eles conseguem ultrapassar os medos deles. E eu agora passo a palavra à Sandra Rosa, que não sei agora se está ali novamente ou não. Beijinhos. Sandra, estás a Sim, olá. Olá, Sandra. O que é que achas? Os nossos medos refletem-se nos nossos filhos e somos depois, quando tomamos consciência disso e nos superamos, eles veem em nós aquele porto seguro para se ultrapassar os medos. Também sentes isso em relação aos teus filhos ou nem por isso? Sem dúvida alguma. Nós somos, não é, o porto seguro dos nossos filhos, não é? E é através de nós que eles se sentem seguros e para eles não existe medo, não existe nada. Nós temos essa capacidade de conseguir demonstrar isso aos nossos filhos, mesmo que nós, de alguma forma, sentimos algum medo, não é? Porque é normal durante a nossa vida, em certas situações, tínhamos alguns medos, não é? Mas que acabamos sempre por os ultrapassar. Para os nossos filhos isso não existe, não é? Nós nunca temos medos, nós somos os super-heróis deles. E então faz com que eles se sintam seguros, não é? Não, fica. Olá, Mia. Olá. A nossa Mia. Nossa mini tribalista. E enquanto mulher, antes de teres esta hipótese de seres empreendedora online e de poderes ajudar outras mães também de terem o seu próprio negócio ou de expandirem o seu próprio negócio, tu tinhas, o que era para ti o futuro a nível de trabalho, a nível profissional? Tinhas algum... Eu por exemplo, posso dizer que tenho licenciatura em jornalismo, mas nunca exerci. Sempre pensei em um dia mais tarde exercer, mas eu realmente tinha muito receio de nunca passar ali dos trabalhos, dos contratos, do trabalho das 9 às 5 ou das 9 às 6. Eu até trabalhava fins de semana, trabalhava noites e eu às vezes tinha muito medo de não passar daí. Porquê? Porque eu não me sentia feliz com essa rotina. E não era isso que eu queria não era isso que eu conseguia ver para a minha vida inteira. E então, quando vi a oportunidade de poder criar algo meu a partir de me registar num blog, nem hesitei, não é? Não sei se contigo foi assim, ou conta-me como é que foi a tua experiência em relação ao blog e se tiveste de comprar um blog para deixar de ter medo, ou se tinhas medo de comprar o blog. Conta-me lá um bocadinho da tua experiência. Eu, antes de ter comprado o meu blog, não é? Eu era professora, mas sempre soube que não queria ser professora para a vida inteira. Não queria também, e as condições, não é, que eu tinha na altura de trabalho não eram as melhores, e eu sabia que dali eu não iria ter o futuro que eu queria. Eu não iria ter nem a nível financeiro, nem a nível pessoal. E isso fez com que eu sempre quisesse fazer algo de diferente com a minha vida. E na altura que me apareceu para adquirir o blog, eu realmente posso dizer que tive medo. Tive medo porquê? Porque eu antes de estar nesta comunidade, eu já tentei, já tinha tido alguns blogs, não é? Mas que tinham durado pouco tempo, porque não podia dizer que eu não sou muito dada à parte da literatura, da escrita, porque eu venho da área de informática e gosto das coisas mais práticas e tudo muito concreto. E então nunca consegui ir avante nesses blogs que eu tentei ter, não é? Mas
depois de ter percebido o que é que nós tínhamos aqui, esse meu medo desapareceu. Porquê? Porque eu aqui consegui ter uma inspiração e uma ajuda que eu sozinha não tinha e que fez toda a diferença. Hoje eu mantenho o meu blog há um ano e tal, não é? Coisa que eu sozinha duvido que conseguisse ter feito. Foi um medo que foi superado com este grupo e com a ajuda toda que aqui temos. Ok, obrigada. Eu, por exemplo, nunca tinha feito nada nesta área. Eu era o oposto, eu tinha medo era porque implicava alguma coisa a nível de computadores e informática. Eu não fazia a mais pequena ideia como é que se fazia, nada disso. E sempre gostei muito de escrever essa parte, mas também temos que ver que a escrita tem sempre que se adaptar à área onde nós estamos, não é? E então, eu não sei, há vários tipos de superação dos medos. Ou pelo menos de tomar a decisão de superar o medo, não é? Ou é algo que é imediato e uma pessoa diz tem que ser, é como, sei lá, ter que ir andar de avião e ter-se medo de andar de avião, não é? Ou não se fazem viagens porque se tem medo de avião, ou então decide-se um dia e diz, bom, tem que ser, vamos lá andar de avião, porque senão nunca mais sai daqui do mesmo sítio. Ou então demora-se muito tempo. Olha, o meu filho tem medo do escuro ele vai fazer 7 anos, ele tem medo do escuro, há 4 anos que ele tem medo do escuro. E continua, tem fases que está melhor. Porque se ele não estiver focado no que está escuro, se ele já for com outra coisa em mente, porque já está a ir buscar qualquer coisa, ele quase nem repara que está escuro. Mas se ele estiver focado logo, porque ele chega à escada e foca-se no escuro, ele já não sobe. Acho que é muito, muito importante aquilo em que nós nos focamos, não é? E aquilo em que nós nos focamos é aquilo que depois acaba por acontecer, porque a nossa mente é o comandante de cada sítio. A Milu, eu não sei que tipo de comandante é que ela tem, que ela tem na mente dela, mas, olá Milu, boa tarde, obrigada por estares aqui connosco. Olá, boa tarde. E também gostava de ouvir o que é que tens hoje para nos dizer em relação ao medo e como é que quem tem medo compra um blog e está resolvido, está feito. Olha, acho super interessante este tema, quem tem medo compra um blog, porque realmente, na realidade, o medo está relacionado um pouco com a falta de liberdade que muitas pessoas têm. E o blog vai-te dar uma liberdade de expressão, de transmitir aos outros aquilo que sentes, aquilo que achas que é importante, todos os assuntos que tu achas que é importante transmitir. O blog dá-te essa liberdade de tu escreveres, de tu transmitires. Acho que eu não tive medo absolutamente nenhum. Aliás, eu não sou muito uma pessoa de muitos medos, mas acho que realmente o blog dá-te uma liberdade fabulosa mesmo, de tu transmitires aos outros aquilo que sentes, e que muitas vezes há pessoas que a falar não o conseguem dizer, mas a escrever conseguem-no transmitir muito bem. E acho que o blog tem essa função muito importante. Portanto, acho que é uma das funções mais importantes do blog, é a transmissão que fazes aos outros. Então, não tiveste medo quando te chegou a oportunidade nas mãos de adquirir um blog e começar a criar algo teu que te permitisse melhorar a tua vida, não é? Não tive medo absolutamente nenhum. Eu sou um pouco despedida, sabes? Não tenho muitos medos. Não tenho medo de cães, não tenho medo de nada. Eu costumo, quando quero qualquer coisa, e deixo tudo para trás, os medos ficam para trás, e enfrento e vou sempre à frente. E acho Por isso que é que o blog também foi uma tens... coisa.
Por isso é que também depois tens os resultados que tens no teu blog, que é um grande exemplo de sucesso a nível de percurso de um blog que dá imenso conteúdo e imenso valor às pessoas, e que sei que nos teus artigos há muitos deles que de certeza que ajudam muitas mães e muitas mulheres a ultrapassar alguns medos que possam ter com os seus filhos ou com o percurso que estão a passar no momento. E eu depois já passo a palavra, se vocês quiserem, claro, intervir, não precisam, podem intervir, não, peçam a palavra e podem falar, não é? Obviamente. E a Graça está ali muito caladinha, mas está também quer saber um bocado, um pouco, como é que é o percurso, como é que foi o percurso dela até se deparar com o blog, e se o blog dela também a ajudou a enfrentar alguns medos, ou também a ajudou a superar alguns medos, e como é que isso aconteceu? Estás-me a ouvir, Graça? Sim, olá, Ania. Boa tarde a todos, é um privilégio estar aqui neste Hangout. Sim, ao longo da minha vida tive alguns medos, é verdade, todos nós temos medos. Não tenho cães, mas tenho um gato, adotei um gato recentemente. Estão-me a ouvir? Tive alguns medos, sim, principalmente quando o meu primeiro filho nasceu. Não tinha uma estabilidade financeira e precisava realmente de uma estabilidade financeira para sustentar o bebê, que era pequenino. À parte de ter feito imensas coisas para conseguir criar o meu filho e não sujeitar-me a um patrão e a horários, porque eu não queria isso, eu queria criar o meu filho, resolvi abrir um restaurante. Pronto, eu sou vegetariana, naquela altura aqui no Porto não havia assim muitos restaurantes vegetarianos, decidi abrir um restaurante vegetariano, mas eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha condições para ter o restaurante, mas ainda assim deparei-me com o medo, é verdade, deparei-me com o medo, mas fui em frente, ultrapassei esse medo e fui em frente e abri o restaurante e pronto, foi uma boa maneira de eu conseguir, pensando no meu filho, que eu precisava de um sustento para o meu filho e precisava de criar o meu filho. A minha preocupação era que eu pudesse ter o meu filho sempre comigo, criá-lo. E então decidi abrir um restaurante. Olha, peguei no cartão de crédito que tinha e abri o restaurante com o dinheiro que tinha no cartão de crédito. Foi muito engraçado e foi uma maneira de ter ultrapassado o medo que eu tinha, porque não é fácil, não é? Não é fácil decidires abrir um restaurante e depois ultrapassar todas as barreiras para poder abrir o restaurante. E depois, um dia fui de férias com os meus filhos. Um dia, quando eu cheguei ao Porto e a Portugal, porque as minhas férias foram fora de Portugal, o meu marido vai e diz-me assim: comprei-te um blog. E eu: ui, compraste-me um blog? Ui, fiquei cheia de medo. O que é isso, um blog? Não sabia o que era um blog. Fiquei cheia de medo e eu: ui, compraste-me um blog? Como é possível? Comprei-te um blog e é para tu blogares todos os dias. Olha, parti a cabeça, fiquei cheia de medo. E o que é isso? E depois ele apresentou-me ao meu patrocinador. Mas pronto, o meu patrocinador conseguiu dar-me muita força e conseguiu fazer com que eu ultrapassasse o medo de ter um blog, porque para mim um blog era assim uma coisa super esquisita. Mas foi muito engraçado, foi muito engraçado, Ania. Isso já foi há quanto tempo? Há 2 anos. Há 2 anos. Então, já viste que era um medo que, se não fosse superado, lá iam 2 anos que não sabíamos como é que ia ser. Olha, eu também tive tantas vezes para ir andando para o lado de lá, que a certa altura só tinha medo que todas as pessoas que eu mais gostava morressem de repente. Bem, era um medo diário. Então tinha que estar sempre a telefonar às pessoas, ao meu marido, ao meu pai,
não podia acabar aquele dia sem lhe telefonar e dizer que gostava muito dele e dar beijinhos, porque já não sabia se acordava no dia a seguir. E aquilo consome-nos uma ideia, assim, uma coisa, é isto, não é? Consome cá dentro e põe-nos aqui naqueles diálogos interiores e naqueles conflitos interiores que nunca mais acabam, não é? E que, a certa altura, temos mesmo que os resolver, porque não é possível viver assim. Eu acho muito engraçado como é que um blog, não é, nos consegue exorcizar tantos medos. Eu vejo isto muito pelas pessoas com quem nós nos começamos a relacionar. Vejo isso muito pela dimensão que nos abre em relação a conhecer outras histórias, não é, outras realidades. E na tribo sinto sinto aquela energia tão positiva e tão verdadeira, não é? Que uma pessoa realmente já não tem que ter, ou melhor, já nem pensa, não é? A mente já não se ocupa com esses medos que nos tiram tempo e que nos desfocam um pouco daquilo que nós podemos criar neste mundo, porque, a meu ver, o medo faz-nos perder muita coisa. Eu acho que está na altura ideal de pedir ao nosso farol e ao nosso super-herói e ao nosso mentor, ao nosso Rui Gabriel, que nos possa vir aqui deixar-nos a sua mensagem em relação ao medo e se ele também comprou um cão ou um blog que o ajudaram a superar os medos. E eu falo agora por mim, mas se quiserem depois também falar cada um de vocês, quero deixar-te uma palavra muito especial, porque se há coisa que me transformou foi sempre ouvir-te, ouvir a tua história, ouvir o teu testemunho, ouvir o teu exemplo. Foi das coisas que... Eu depois não sei se quem está do lado de lá tem bem a noção do que consegue para as pessoas que estão do lado de cá, não é? E que nos estão a ver e a ouvir, mas um blog é muito poderoso por isso, porque nos põe realmente em contacto com pessoas que são muito... que fazem a diferença na nossa vida. E eu acho que também não é novidade, não é? Tu sabes bem que desde o início que eu te agradeço por isso, mas obrigada por ter sido uma grande base, um grande alicerce na superação de muitos e muitos medos que me impediam de ver o quão nós somos e o quão nós podemos ser se ultrapassarmos o medo e comprarmos um blog também. Obrigada, Rui, e obrigada por estares aqui hoje. Obrigado, Ania, e parabéns às mães que estão aqui. Eu não sou mãe, mas sou pai. E então a minha maternidade é mais paternidade. Eu vejo, nós estamos aqui a falar de medos e essas coisas e de como superar os medos e também o papel que os medos representam na nossa vida. Eu acho que o facto de uma pessoa ser mãe pela primeira vez, a pessoa tem que ter medo. Eu tinha, não era mãe, né? Eu ia ser pai. Eu tinha medo por uma coisa, não é medo de uma coisa correr mal, não era isso, é medo da mudança. Eu sabia que a minha vida nunca mais era a mesma a partir do momento em que nasce um filho. A nossa vida muda completamente, muda tudo. E o meu medo era o medo da mudança. E depois, ao longo da vida, mudamos muitas vezes. Mudamos de casa, mudamos de emprego, mudamos de profissão. Acontecem coisas na família, acontece uma doença de um filho, ou uma doença nossa, ou uma morte na família, ou perdemos o emprego, ou coisas assim que acarretam mudanças grandes, não é? E nós, na realidade, quando temos medo, é medo da mudança. E é curioso que nós, tendo nós medo da mudança, muitas vezes também temos medo da situação em que estamos. Temos medo do futuro. Então, aconteceu comigo, por isso é que eu estou a falar assim. É fácil a gente ter medo do amanhã, porque não sabemos o que é que vai acontecer. Quando os filhos nascem, nós passamos a ter prioridades diferentes na vida, né? Quando eu estava sozinho, eu precisava de pouco, então nunca me preocupei com coisa nenhuma no que tivesse a ver com dinheiro. Nunca pensei que nunca precisava de nada, estava sempre tudo normal. Eu precisava de muito pouco, mas a partir do momento em que começam a nascer os filhos, então nós começamos a ter outras necessidades. Queremos dar coisas aos filhos. Queremos que tenham boa saúde, queremos que tenham boa comida, boa roupa,
que se tiverem algum problema possam ir ao médico. E muitas vezes aqui entram as questões económicas entram em jogo. Comigo entraram. E então estávamos sempre um bocadinho com receio que alguma coisa pudesse acontecer, alguma coisa pudesse correr mal, porque a folga financeira não era nenhuma. E muitos dos medos que eu sentia nessa altura era isso. Alguma coisa que pudesse acontecer e os meus filhos precisarem de mim e eu não estar ali para os ajudar. E isso realmente aconteceu. Não quando eram crianças, mas aconteceu mais tarde. Eu não os poder ajudar numa altura em que eles precisavam muito da minha ajuda. E eu acho que esse é o grande medo que nós temos enquanto pais. Os nossos filhos precisarem de nós e nós não podemos estar lá para os ajudar. Penso eu, pelo menos o meu é. E isso fez com que eu procurasse muitas alternativas. E o blog, claro, veio na sequência disto tudo, né? Eu descobri que o Internet Marketing podia ser uma solução para eu ter aquela folga financeira, para eu poder não ter esse tipo de problemas. E se é preciso fazer uma viagem fácil, se é preciso comprar alguma coisa, compro. E se alguém, por exemplo, o carro precisa de uma reparação, não há problema nenhum, manda-se reparar o carro, ou há um acidente, então nós vamos perdendo o medo. E é interessante como é que a falta de dinheiro nos traz medos que nós nem sabíamos que tínhamos. Tem a ver com tudo, tem a ver com a nossa família, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. E quando nós estamos folgados de dinheiro, os medos desaparecem. Uma grande parte deles, pelo menos. Então já não pensamos assim, agora quando vier a conta da luz, como é que vai ser? Porque quando vier, paga-se. Né? E às vezes o nosso cérebro precisa de se habituar um bocadinho a pensar neste novo paradigma, em que não há falta de nada. Então a gente precisa de um carro, compra-se um carro. Precisamos de uma viagem, faz-se a viagem. Precisamos de comprar obras em casa, faz-se obras em casa. Precisamos mudar de casa, muda-se de casa. E há coisas que nós desejamos fazer e fazemos. Os nossos filhos precisam de alguma coisa, nós damos. E quando isso começa a acontecer, realmente muda a nossa vida. Nós deixamos de ter medo. E eu gosto muito desta expressão de vencer o medo, porque eu vivi isso. Eu tive uma percepção completa do que era viver sempre com medo. Eu tinha medo de chegarem as contas da eletricidade e do gás e do telefone, porque eu nunca tinha dinheiro. Então já sabia, assim que chegava à conta, começava uma contagem decrescente que muitas vezes passava pelo corte, porque eu não pagava e eles vinham cortar, né? Às vezes passava por isso. As minhas filhas chegaram a fazer os trabalhos da escola quando eram pequeninas, à luz de velas, porque eu não tinha conseguido pagar a eletricidade. Isso aconteceu mais do que uma vez. A minha esposa, a Melissa, chegou a misturar água no leite porque não tínhamos suficiente para comprar. Essas coisas aconteceram e é isso que a gente tem medo, de ter essa falta, de não conseguir dar aos nossos filhos aquilo que eles querem, aquilo que eles precisam, não é? E eu acho que quando nós ganhamos uma dimensão económica mais confortável, 90% dos medos desaparecem. E passamos a ter uma vida tranquila e uma vida mais produtiva. As nossas relações familiares melhoram, as nossas relações com os nossos maridos e com as nossas esposas e com os nossos filhos melhoram. No meu caso, com a minha esposa, com a Melissa, com as minhas filhas também. E quem é mãe tem essa experiência também, de nós começarmos a ver a luz ao fundo do túnel e começarmos a perceber que a vida pode ser uma vida diferente. E é interessante como é que um blog pode fazer tudo isso. Né? No outro dia perguntaram-me assim, Rui, como é que tu ganhas dinheiro com um blog? Né? Tu escreves coisas giras e tal, mas como é que aquilo te dá dinheiro? Né? Então às vezes a pessoa não entende. E por isso é que nós estamos aqui na tribo para ajudar a entender. Só tem que fazer perguntas. A gente não adivinha que a pessoa não sabe. A não ser que ela pergunte. E muitas pessoas perguntam, ou a mim, ou a alguma das pessoas que está aqui, ou a Ania, ou a Graça, ou a Milu, ou a Sandra, e dizem, explica-me como é que isso é possível, como é que isso se faz. E a gente explica, não tem problema nenhum. E então é preciso tomarmos a iniciativa, é preciso chegarmos à frente para vencer, não é vencer os medos, não é o medo do futuro, não é os medos irracionais que a gente tem, é o medo do futuro, é o medo da mudança. Então, por um lado, temos medo de mudar, por outro lado, também temos medo da situação em que está, medo do futuro, porque podem acontecer coisas que a gente não consegue controlar. O medo faz parte da nossa vida, a não ser que nós tomamos a decisão, como a Ana disse há bocadinho, vencer o medo é uma decisão. E a decisão, uma boa forma de o vencer é ganhar dinheiro. É uma ótima forma de vencer o medo. Ganhar muito, muito dinheiro. E nós podemos fazer isso. Nós aqui fazemos isso. E ensinamos como é que se faz. E é uma ótima forma de o fazer.
No outro dia, uma pessoa estava a dizer que estava muito deprimida, não conseguia produzir, fazer coisas porque estava deprimida, tinha uma depressão. E isso a depressão não é mais do que a pessoa sentir-se num beco sem saída. Não é? Eu imagino que uma depressão, nunca tive nenhuma, imagino eu, mas que seja assim um bocado o medo elevado à 10ª potência. Não é? A pessoa está realmente isolada e fechada sobre si própria por causa do medo da mudança e do medo do futuro. Então tem o medo do futuro e então ultrapassar esse medo significa mudar, mas também tem medo da mudança. Então a pessoa fica um bocado complicada, não é? Então a pessoa estava-me a dizer que estava com uma depressão e que tinha uma vida muito difícil e eu só tive que lhe perguntar, se tu tivesses 50.000 euros na conta no banco, como é que tu te sentias? Passava-te a depressão? A pessoa disse sim, passava-me a depressão, porque de repente perdia o medo, não é? E então não tens depressão nenhuma, tens falta de dinheiro. E a falta de dinheiro cura-se facilmente, não é preciso de medicamentos, é preciso de um blog. É preciso um blog e um conjunto de pessoas que possam ajudar a transformar esse blog em dinheiro. Não tem nada de especial. E aquela pessoa parece que se fez luz, de repente comprou o blog, está no seu processo, está a aprender as coisas, começou há pouco tempo, mas de repente só o facto de se abrir uma perspectiva deixou de ter aquela vida difícil que tinha com aquela depressão e as coisas começaram a melhorar na vida dela. Isto é uma coisa muito interessante. Isto está ao alcance de toda a gente. Então eu tenho que agradecer muito estas mães que estão aqui, que são um exemplo para muitas mães no país inteiro. Como é que a pessoa pode dedicar-se à família e estar com os filhos todos os dias, o dia inteiro. Não perder um segundo, não perder uma palavra, não perder um passo, não perder uma cabeçada na parede, não perder nada, estar sempre presente e ao mesmo tempo conseguir organizar e manter de pé uma produção de trabalho na internet que proporciona uma quantidade interessante de dinheiro. Muitas mães estão em casa com os filhos e ganham mais dinheiro do que os maridos fora a trabalhar o dia todo. É muito interessante isto. Isto está realmente ao alcance de todos e nós estamos aqui para ajudar quem quiser, obviamente, e quem fizer as perguntas, para ajudar a desenvolver este trabalho e fazer isto. Okay? Então, Ania, obrigado por me teres convidado. Não sendo eu mãe, assim, um bocado de mãe também. Claro que sim. E pronto, para vocês e bom trabalho. Obrigado. Obrigada e obrigada por todos os dias nos conseguires dar essa oportunidade de, como eu também já ouvi muito bem, de que a questão não está na falta de dinheiro, a questão está na falta de ideias, não é? E a verdade é que nós temos um potencial enorme, temos todos uma possibilidade infinita de criar, seja o que for, para nos trazer e nos trazer de volta ao retorno desse valor que nós temos, só que subvalorizamos muito às vezes, por vezes também não acreditamos muito naquilo que temos, às vezes há mães que me dizem isso, não é? Mas eu não tenho produto nenhum, ou eu não tenho tempo para aprender as coisas, porque é normal, são barreiras, tudo o que é realmente passar a barreira da mudança e da inovação, não é pelo trabalho que dá, mas é pelo compromisso também que nós nos fazemos e nós temos connosco e com a nossa família a que isso aconteça. Eu acho muito engraçado porque é uma das maiores mudanças que eu vi em relação a mim, não é? Agora eu estou a falar por mim, foi, eu acabei por perceber que há muitos anos que eu tinha muitos problemas e muitos medos na minha vida porque eu me focava exatamente neles e então não me dava sequer espaço mental para criar as soluções. E desde que entrei aqui e tenho desenvolvido um método diário de criar os 6 pequenos hábitos que, mantendo-se diários, mantendo-se constantes, conseguem fazer-nos trazer muitos resultados a nível pessoal e logo a nível profissional, porque é tudo uma questão de vir de dentro para fora, não é? Agora eu já nem nunca vejo medos e problemas. Já não tenho medo aparece algo, age-se, faz-se, vê-se logo a solução, eu não sei, mas abre-se logo assim um campo de visão qualquer novo, que eu acho que sempre está ali, mas que nós não damos muita voz, mas efetivamente as coisas começam a acontecer e a energia começa a fluir de uma maneira muito diferente. E nós começamos a perceber que aqueles áudios daquelas pessoas que vieram do nada e têm muito sucesso, ou que já tiveram
muitas dificuldades e de repente têm muito sucesso, não são só para iluminados ou para pessoas especiais ou só para eles. Realmente está ao alcance de todas as pessoas que se disponham a fazer isso. Eu não sei se mais alguém quer dizer mais alguma coisa. Milu, Graça, Sandra, querem dizer mais alguma coisa? Eu queria efetivamente dizer, este título é fabuloso. Tens medo de comprar um blog. Realmente queria dizer a todas as mães que nos estão a ouvir, e se realmente têm medo, comprem um blog, porque vão ser com certeza bem-sucedidas. E se percorrerem connosco todo este caminho tão fantástico e maravilhoso que nós estamos a percorrer de realização, com certeza que vão ter também muito sucesso. Por isso, não hesitem, comprem um blog. Perdem o medo com certeza. Tchau. Obrigada, Milu. É verdade, realmente uma coisa tão inesperada como um blog pode trazer tanto à nossa vida e à nossa pessoa. E aquela parte de quando me falam, vêm falar comigo e me dizem que eu sou muito desconfiada, é um blog, é uma comunidade de trabalho, é um blog. E não há que desconfiar de nada, não há que ter medo de nada. Há que sim que acreditar que todos os dias são ótimos dias e são dias únicos e especiais para nós conseguirmos construir algo que nos mostra e que nos faz sentir que nós temos o leme da nossa vida nas nossas mãos. Não é? Eu tinha sempre muito medo na maternidade, porquê? Porque eu estava sempre a ouvir as opiniões, seja de quem fosse. E tinha medo de, não respeitando aquela opinião só porque era um médico, ou porque era, sei lá, minha tia ou minha avó, porque já são mães, não é? E porque já foram mães muito mais vezes, e porque já têm a idade que têm. E a certa altura eu tinha medo de ouvir a minha voz em relação às vozes dessas pessoas que me estavam a dar opinião. E o que é que um blog faz? Um blog, a mim, pelo menos, faz-me comunicar muito comigo enquanto estou a escrever, enquanto estou a comunicar com as outras mães. Um blog ajuda-me a comunicar muito comigo mesma e ajuda-me a tomar cada vez mais decisões, mais microdecisões e a perceber muita coisa. Ajuda-me e eu tenho um feedback muito positivo nisso em relação às outras mães também que chegam até mim e que me dizem que graças àquele artigo que eu escrevi elas sentiram isto ou decidiram aquilo. Tem muito impacto e eu acho que talvez o medo seja esse, seja de eu quando entrei não tinha noção disso, não é? E tinha muito medo também de não saber o que é que havia de dizer ou será que eu tenho alguma coisa para dizer? Será que eu vou trazer alguma coisa positiva a alguém? E é muito engraçado ver que a superação do medo traz sempre resultados muito positivos. E era isto que eu gostava de deixar também como última mensagem. Eu acho que todas nós podemos dar esse testemunho do que é que o blog fez de tão positivo para nós. Graça, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, se não, encontramos-nos outra vez para a semana. Quem assim o quiser estar deste lado e desse lado. E Graça, queres dizer alguma coisa? Não, está tudo bem. Estás com medo de dizer alguma coisa, Graça? Não tenhas medo. Não, tenho aqui o meu filho a chamar-me, que acabou a explicação e eu decidi ter com ele. Ok. Então lá, mais uma vez obrigada a todos. Gosto sempre de passar estes momentos com vocês. Sandra, queres dizer alguma coisa? Não te estamos a ouvir. Eu queria, fofinha, pensar que não me estavas a ouvir. Como disse a Milu, vamos comprar um blog, sim, porque com o blog nós conseguimos passar a nossa mensagem, aquela mensagem. Eu vou-vos dar o meu exemplo. Eu sempre que é o blog do Rui e de outras pessoas, né, adorava vir aquelas mensagens e eu dizia, também gostava de ter um blog. Mas sempre tive um bocado de aversão às tecnologias, porque ainda não me tinha predisposto, como agora aqui na tribo, a querer aprender. Isso também é um passo fundamental, é o enfrentar os medos, mas temos que querer aprender.
há certas coisas que a gente fica ali e ainda não é desta, ainda não é desta. Nós com o blog podemos melhorar a nossa vida. Os medos fazem mesmo parte. Eu vou-vos contar aqui um bocadinho a história da Filipa. Espero que ela não fique triste comigo, mas é mesmo para ver se ela consegue enfrentar este medo, que é uma subscritora que eu tenho, que diz que está a fazer um estágio no emprego e que a empresa vai fechar. E gostava muito de poder ter um negócio a partir de casa, porque o objetivo dela, como penso que de todas nós mães, é estarmos presentes ao máximo na vida dos nossos filhos. E ela tem estado com muito medo. Pronto, tivemos a dialogar, penso que sim, ela está decidida, não é, Filipa, a dar aquele passo, porque o medo faz parte, eu já lhe disse, o medo faz parte, mas nós estamos aqui, nós, eu, a Sandra, a comunidade da tribo, o Rui, as outras mães e os outros tribalistas, para poder ajudar naqueles passos que nós não precisamos de saber tudo, como é óbvio, estamos sempre em constante aprendizagem, temos é que nos predispor a isso. Pronto, esta é a minha mensagem, não vou divagar muito, tenho que me ir embora, queria sair, mas não queria deixar de dar esta palavrinha. Não é só a Filipa, há tantas mães que devem estar aí desejosas de poder ter o negócio delas e mostrar o verdadeiro valor, e que até à data não têm, como diz o Rui, oportunidade de mostrar o verdadeiro valor. Tem, nós somos muito poderosas, não somos mães. Um beijo muito grande para vocês, muita luz. Vou sair, está bem? Obrigada. Nada, era essa. Então vá, beijinhos a todos. Muito grata por ter ultrapassado todos os pequenos desafios que me foram aparecendo neste percurso, porque fazer parte da vossa vida e da nossa comunidade é realmente algo que considero como... eu também não tive medo de comprar o meu blog, mas se tivesse tido, tinha sido uma superação do medo fabulosa. Por isso, quem quer... O meu filho está aqui a dar o ar da sua graça. Isto é muito bom, poder trabalhar com a presença deles é realmente único. Eu acho que eu estou muito grata por viver nesta era em que isto é permitido e poder testemunhar isto. A minha bisavó nem a minha avó podem dizer isto, nem a minha mãe podem dizer que tiveram uma oportunidade destas. Por isso, há que agradecer a oportunidade que temos hoje em dia, arregaçar mangas, e vamos a isso. Obrigada a todos, um grande abraço a quem está do lado de lá também. Espero ver-te no próximo sábado. E se quiser, já sabes, entras em contato connosco, registra-te e vem fazer parte desta nossa comunidade, que vais ver que te vai trazer uma mudança muito, muito positiva à tua vida. Aproveita a era digital e compra um blog, ok? Vá, tchau, tchau, beijinhos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.